paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz, minha irmã. Glória a Deus pela sua vida. Estamos mais uma vez aqui juntos para compartilhar a palavra de Deus. Hoje, sem fazermos uma live da igreja, mas enviando uma gravação para que a gente possa, juntos, aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Eu espero que você esteja bem, esse é o meu desejo, que você esteja bem, que esteja tudo bem na sua casa, tudo em paz, porque é como nós gostamos de dizer, não é? Com Jesus no barco, tudo vai bem. E Jesus, com certeza, ele está no nosso barco, ele está conosco, ele está nos ajudando nessa caminhada que temos aqui. Hoje à noite eu gostaria de compartilhar com você, trazer uma reflexão a respeito de uma preocupação que o autor da carta aos Hebreus ele traz para nós. Uma preocupação quanto ao nosso nível de conhecimento bíblico, nossa interação com a palavra de Deus, mas não só e tão somente em relação ao nível do conhecimento bíblico, mas se esse conhecimento verdadeiramente ele desceu ao nosso coração ou não. Se esse conhecimento ele faz parte da nossa vida ou não. Se realmente aquilo que a palavra de Deus nos diz desceu ao nosso coração. Eu quero compartilhar com você o texto que está lá na carta aos Hebreus, lembrando que o autor aos Hebreus é desconhecido, né? Não se tem uma certeza de quem escreveu essa carta, mas é uma carta muito importante, às vezes um pouco difícil de compreendermos, porque ela trata de algumas questões específicas do judaísmo, mas que são aclaradas, são nos ensinadas já sobre a perspectiva cristã. O texto que eu gostaria de compartilhar está lá em Hebreus capítulo 5, no versículo 11 ao versículo 14. Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao versículo 14. A palavra de Deus, ela nos diz assim: mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Apesar de que, a essa altura, já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devíeis estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Vamos orar? Pai querido, te pedimos que nessa hora o Senhor esteja abençoando a nossa mente com o entendimento de Tua palavra. Coloco diante de Ti, Deus, as vidas que agora estão junto comigo, compartilhando o ensinamento da palavra. Que o Senhor os abençoe, que esta palavra desça aos corações e que seja para Deus, para nós, refrigério, mas também que sirva de exortação quanto ao Teu cuidado, Senhor, quanto ao dever que temos de não só conhecer a palavra, mas permitir que a palavra seja transformadora em nossa vida. Eu coloco a vida de cada um diante de Ti agora, glorificando a Ti pela vida deles, pelo cuidado que o Senhor tem tido, pelos livramentos. Pai querido, fica conosco através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu falei inicialmente, o que aflige o autor dessa carta, nesse texto específico que a gente leu, é o estado espiritual da igreja, o estado espiritual das pessoas.
ele dirige essas palavras aos fiéis como uma palavra de exortação, uma palavra de crítica, não é? Para que as pessoas elas possam acordar, possam melhorar naquilo que estão deficientes, porque a crítica, pela crítica, não, mas uma crítica construtiva, uma crítica que venha nos alertar, nos ensinar, ela é válida, com certeza. Então ele advertiu o povo quanto ao conhecimento da palavra de Deus, quanto à maturidade espiritual, quanto a um aprofundamento nas questões doutrinárias, teológicas, as quais ele trata ao longo da carta, desse próprio capítulo 5, e em outros momentos ele trata, como falei no início, essa carta é uma carta profunda. Trata de temas assim muito relevantes, como o sacerdócio de Cristo, a questão da ressurreição, questões, como eu falei, atinentes à fé judaica. Então, são temas que às vezes a gente não consegue alcançar, às vezes a gente tem dificuldade. Mesmo quando a gente se debruça, se propõe a estudar aquele tema, nem sempre é fácil. Mas isso não é desculpa para que a gente não estude, para que a gente não busque. E aqui a preocupação do autor com os irmãos não é só apenas em relação ao conhecimento em si. Por quê? Porque às vezes temos conhecimento e não aplicamos. Temos conhecimento e não vivemos. Então a preocupação aqui é que esse conhecimento adquirido, ele desça ao coração e ali faça morada. E ali esteja transformando a vida daquela pessoa. A, a preocupação que ele tem hoje é a preocupação que nós temos, que ele tinha naquela época, perdão, é a preocupação que nós temos hoje, de que a gente tenha realmente o conhecimento da palavra, que é fundamental, mas que esse conhecimento resulte em transformação. Porque o mero conhecimento sem transformação é mero conhecimento. Não traz, não agrega nada para nós, não nos dá uma vida de santidade, por exemplo, não nos faz mais próximos de Deus. Há muitas pessoas no mundo que conhecem a Bíblia, mas só a nível cognitivo. Aquilo que Deus fala na sua palavra não transformou o coração daquela pessoa. Então, essa realidade, infelizmente, faz parte da história cristã, faz parte do andamento da igreja. Cristãos que não conhecem a Cristo, não conhecem a sua palavra, a ponto de serem transformados, a ponto de seguirem a Cristo verdadeiramente naquilo que são os ensinamentos da palavra de Deus e, portanto, tem dificuldades na sua caminhada cristã. Por isso o autor se preocupou com o estado espiritual da igreja, pois faltava interesse no aprendizado dos princípios elementares das Escrituras. Faltava a essas pessoas o desejo de conhecer. Já haviam conhecido, alguns não permaneceram, não prosseguiram. Precisamos do alimento sólido para sermos adultos na fé, firmados nos princípios da palavra de Deus. Desejando o alimento sólido é o tema que eu quero tratar com você hoje, com base nesse texto em Hebreus. Desejando o alimento sólido. Quando eu desejo o alimento sólido, eu aprendo, a primeira coisa que eu aprendo, que nós aprendemos, é que não podemos ser tardios em ouvir. O que significa isso? Nos demorarmos a compreender, nos demorarmos a buscar, nos demorarmos a permitir a transformação, não é? A expressão que ele usa, tardio, ele diz assim, porque vós, verso 11, porque vos tornastes indolentes. O que é indolente? É tardio, desleixado, desinteressado, preguiçoso. E muitas outras situações que significam que a gente não está com aquela sede da palavra de Deus. É muito comum a gente ouvir pessoas quando logo se convertem nessas situações que estão sedentas da palavra de Deus. Mas com o caminhar, o cotidiano, as dificuldades, não dentro e fora da igreja, as decepções, com muitas coisas, as pessoas vão arrefecendo o seu coração. Mas o autor diz aqui no verso 11, quanto a isso temos muito que ensinar
assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Ora, ele faz uma reflexão sobre aquilo que a, a igreja está desejando, sobre aquilo que os irmãos estão buscando. O desejo dele era expor para a igreja muitas outras coisas, muitos assuntos de maior relevância, assuntos mais profundos, que têm a ver diretamente, queridos, com a nossa fé, com a nossa caminhada, com a maneira como a gente pensa, ou pelo menos deveríamos pensar, com a firmeza, não é, dos nossos conceitos. Ah, mas ele diz, olha, essas coisas, algumas coisas são de difícil explicação. Se você não se interessa, se você não busca, se você não se aprofunda, isso é mais difícil ainda, não é? Eu diria até quase impossível. Então, é necessário que isso dependia muito mais da atitude de cada um. Às vezes nós temos na igreja pessoas que se convertem na mesma época, digamos assim, e uma pessoa, ela amadurece mais rápido, ela cresce, ela adquire um conhecimento maior da palavra, ela transforma realmente a sua vida, coisas que ela fazia, ela para de fazer, coisas que ela praticava, ela para de praticar, e muitas coisas nesse sentido. Então, assim, é muito comum que isso aconteça no seio da igreja, é muito comum que isso aconteça dentro do nosso meio. E uma outra pessoa que se converteu na mesma hora tem mais dificuldade, é mais lento, né? Tirando as características pessoais de cada um, às vezes eu penso que é uma questão de busca, é uma questão da pessoa desejar, é uma questão da pessoa realmente se propor aquilo, não é? E conhecer a palavra e permitir que essa palavra seja transformadora, que a pessoa se aprofunde em alguns temas que são muito importantes. Isso vai, ao longo do tempo, definindo a nossa maturidade, definindo a nossa comunhão com Deus. O Senhor tem pressa com a nossa vida, não é? As coisas estão aí se afunilando, a gente tem visto isso. Sofremos ataques de todos os tipos, ataques doutrinários, doutrinas divergentes, sem falar a questão da própria perseguição que nós sofremos, muitas vezes por conta da nossa fé. Então, há muita coisa, queridos, que na nossa vida fazem diferença, muitas coisas que na nossa vida precisamos realmente tomar posição, digamos assim. E o conhecimento da palavra é fundamental. Esse conhecimento é fundamental. Eu não posso deixar para amanhã, queridos. Eu não posso dizer, não, para o ano, para o mês. Não, é agora. É já. Precisamos da palavra, precisamos do conhecimento. Mas sempre naquela perspectiva que eu falei no início, conhecimento que desça ao coração. Não é mero conhecimento. Então nós precisamos disso com urgência. Há um texto lá em 1 João, capítulo 2, verso 14, muito interessante. Ele diz assim: Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós, e já venceste o maligno. Então veja, o próprio Novo Testamento, o próprio João também enfatiza isso, o conhecimento, né? Conhecimento transformador, conhecimento que nos leva a compreender melhor a palavra e transformar as nossas atitudes, transformar a nossa mente. O normal é crescer no entendimento e prosseguir na santificação. O contrário é antinatural. O crente que está na igreja, tardio, indolente, desleixado, desinteressado em aprender a palavra e crescer na graça e no conhecimento, isso é antinatural. O natural é que quando a gente conhece a Cristo, a gente deseje se aprofundar, né? Não fiquemos sem um crescimento na palavra de Deus, muito pelo contrário. Eu tenho que desejar ouvir a palavra, né? Esse aspecto é importante, porque às vezes a igreja proporciona momentos, situações para o crescimento do seu povo e muitos irmãos não aceitam, não valorizam. Eu não falo só da nossa igreja não, irmãos.
estou falando de uma forma geral. E nós também, conosco também acontece isso. Vemos pessoas mais interessadas, nem tanto interessadas, pessoas que se aprofundam mais na palavra, que precisam e necessitam da palavra, e a palavra é transformadora, e outras pessoas que isso não se torna uma realidade. Então, em primeiro lugar, a gente vê aqui o autor, aos Hebreus, preocupado com isso. Por isso que quando a gente deseja um alimento sólido, a gente não pode ser tardio em ouvir, tardio em tomar providências pessoais nesse sentido, de buscar cada vez mais ao Senhor. Mas a segunda coisa que eu vejo aqui é que nós devemos desejar o alimento sólido. O que significa isso? Veja, irmãos, há muita coisa por aí. Há muita enganação por aí. A gente sabe disso. No meio evangélico há muitos desvios, muitas coisas que não têm nenhum respaldo na palavra, não é? O alimento sólido é aquele que transforma, irmãos. O alimento sólido é aquele que muda a nossa vida. É aquilo que nos traz maturidade espiritual. É aquilo que realmente nos dá uma postura de servos e servas de Deus. O alimento sólido reforça a nossa fé. Além de nos dar o conhecimento em si, ele reforça e transforma o nosso coração. Verso 12 e 13, o autor diz assim: apesar de que, a essa altura, já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de alguém que alguém vos instrua, mais uma vez, quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Veja, é o sinal de que uma pessoa que inicialmente cresceu, inicialmente adquiriu conhecimento, inicialmente ou durante uma parte da sua vida, esse conhecimento o transformou, mas que por alguma razão, e as razões podem ser as mais variadas possíveis, não creio que nenhuma seja justificável, mas cada um dá a sua razão, não é? Essa pessoa estacionou, estagnou, não prosseguiu, não cresceu, e aí foi perdendo aquilo que havia adquirido. O autor aqui dá a entender que havia pessoas que inicialmente haviam realmente tido um bom início, como a gente, né? Mas o que eu digo que o mais importante não é como a gente começa, mas como a gente termina. Tá? Então, lógico que deve haver um padrão, um equilíbrio, né, do nosso comportamento cristão, do nosso conhecimento, da nossa intimidade com Deus e por aí vai. Porém, a intenção aqui, o sentido aqui é que fica evidente que haviam pessoas que haviam começado muito bem a carreira cristã, né? Mas, por alguma razão, como falei, estagnaram e perderam ali o conhecimento das questões elementares da fé, os rudimentos muitas vezes. E quando a gente perde os rudimentos da fé, as questões elementares, a gente não consegue avançar para as demais questões. E como falei, a Carta aos Hebreus trata de muitas coisas importantes, né? Temas teológicos e doutrinários profundos. Ele continua o texto: voltasse a necessitar de leite quando já devia estar recebendo alimento sólido. Ou seja, foi um crescimento, até certo ponto, deficiente. Porque eu sempre comparo com a nossa vida física, né? A criança, o recém-nascido, ele toma assim, normalmente, ali nos primeiros meses, o leitinho materno, né? Mas, com o crescimento daquela criança, ele vai precisando de alimentos mais substanciosos, digamos assim. Alimentos que vão realmente suprir a sua necessidade. Não tem como a gente imaginar uma criança de 12 anos só tomando leite materno. Isso não existe, não é? Não acontece. Por quê? Porque a criança de 12 anos já superou essa fase. Ela já come alimento sólido, não é verdade? Diferentemente de um bebê, uma criança de colo ainda. A analogia aqui cabe, porque o que essa pessoa, a qual o autor aos Hebreus se refere, essas pessoas, já não estariam mais, pelo andar da carruagem normal, o que seja natural, se alimentando só de leite. Porque se você pega uma criança de 12 anos e só dá leite, essa criança vai ser uma criança que vai ter deficiências no seu organismo. Não é? Vai ter carências não supridas, porque ela não teve uma alimentação adequada. Então, essa evolução na questão alimentar, humanamente falando, fisicamente falando, se aplica também, é uma boa analogia com a questão espiritual. Por quê?
Porque quando nós nos convertemos, vamos tomando ali o leitinho espiritual. Ok? Mas com o andar da nossa caminhada, o andar da carruagem, com o desenvolvimento, nós vamos precisando de algo mais substancial. Tá? Os rudimentos da fé, que são importantes, já não são suficientes. A gente precisa se aprofundar em algumas outras questões, algumas outras demandas que fazem parte da nossa vida. E a gente vive hoje em dia em muitas contradições, né, do meio evangélico, posições doutrinárias diferentes, acerca de temas recentes, temas mais modernos principalmente. Isso não é privilégio, entre aspas, desse momento da humanidade. Lá em Paulo também já haviam sérios debates, debates acalorados a respeito disso, de posições doutrinárias e outras coisas envolvendo o próprio Evangelho. Paulo e Barnabé se desentenderam, Paulo e Pedro tinham lá suas rusgas, né, seus problemas. Por quê? Porque posições doutrinárias, naquele momento, ainda conflitantes, que existiam dentro da igreja, e os concílios foram tentando, ao longo da história, os concílios foram tentando solucionar, né, da melhor maneira possível, através do debate e tal, coisas desse tipo. Isso acontece na nossa igreja, a nível geral, a nível da Assembleia Geral, que é o único órgão competente para alterar alguma coisa dentro do nosso manual, principalmente na questão doutrinária e teológica. Existem debates, debates santos, debates, né, dentro da perspectiva cristã, mas existem pessoas que do mundo inteiro levam sugestões, isso é debatido, né, para que eventualmente possa haver uma modificação do nosso manual do entendimento nazareno a respeito de algumas coisas, que é muito difícil, né, muito raro, mas acontece algumas modificações, adaptações, até porque o mundo evolui, o mundo cresce, né, conceitos vão sendo acrescentados, procedimentos vão sendo acrescentados, a própria ciência e coisas do tipo. Mas veja, o importante aqui é que a gente tenha posição firme, bíblica, forte. Né? Entre as próprias denominações existem diferenças teológicas, diferenças doutrinárias, importantes até, não é? Sob o ponto de vista bíblico, da salvação, de questões espirituais, mas cada um ali defende a sua posição com base na Bíblia, o entendimento bíblico, né? E a gente tem que respeitar a posição de cada um, posição procedimental em questões internas da igreja, como em relação ao divórcio, por exemplo, como em relação à clonagem humana, por exemplo, como em relação a outros temas mais antigos ou mais atuais. Não existe diferença. O importante é que a gente esteja mantendo aquele padrão de crescimento, de entendimento da palavra de Deus, e que isso vá descendo para o nosso coração. Por isso ele diz aqui, voltaste a necessitar de leite, quando já devia estar recebendo alimento sólido. Ou seja, permaneciam algumas pessoas ali como meninos na fé, sem firmeza, sem, me arrisco até a dizer, sem transformação de vida. E essa transformação só vem por meio da santa palavra de Deus, não é verdade? Então, assim, existia, me parece, que existia uma certa dificuldade. Até porque, para os próprios judeus se adaptarem à nova perspectiva cristã, os judeus cristãos, eu falo, lógico, eles resistiram em algumas coisas, eles queriam trazer muitas coisas da sua religião, da velha aliança, e isso trazia alguns conflitos, e por isso que havia necessidade do ensino de questões pertinentes à nova aliança, que é com Cristo, né? A nova aliança, a gente fala, a Bíblia fala com Cristo. Então, assim, era uma necessidade que as igrejas se posicionassem, buscassem mais a presença de Deus. Principalmente, ele fala em relação ao tempo. Olha, voltaste a necessitar. Isso tem relação com o tempo. É necessário que vocês cresçam, não percam tempo. Né? É necessário que, decorrido esse tempo da sua conversão, você e eu já tenhamos uma firmeza mesmo, né? Uma firmeza doutrinária, teológica, mas uma firmeza de vida, uma transformação de vida. É um pouco aquilo que se assemelha ao fruto, né? Ao fruto, a manifestação do fruto do Espírito, que Paulo trata lá em Gálatas capítulo 5, obras da carne, fruto do Espírito. Então, porque, veja, a
depender do tempo de caminhada, já é para que a gente esteja evidenciando a manifestação do fruto do Espírito em nossa vida. Não é verdade? É necessário que a transformação seja real. A gente entende a questão dos novos convertidos, por exemplo, que precisam, estão tomando leitinho, estão crescendo, está dentro do natural. A gente entende a questão da pouca idade, da juventude, às vezes, que ainda não tem a maturidade de vida necessária. A gente entende. Mas quando o texto que eu mencionei lá de 1 João, João diz, olha jovens, eu vos escrevo porque vocês já venceram o maligno. Ou seja, o jovem também pode, deve e está em franco crescimento. E eu louvo a Deus aqui, quero abrir um parênteses, eu louvo a Deus pela nossa juventude. Eu louvo a Deus mesmo, é de coração, Deus sabe aquilo que eu digo a Ele a respeito da nossa juventude, porque é uma juventude que está enquadrada dentro daquilo que João falou. É uma juventude que tem vencido o maligno, uma juventude que tem lutado, é uma juventude que tem mostrado a cara, é uma juventude que tem leveza e seriedade no Evangelho. Né? O Senhor estava me falando muito essa semana sobre isso, leveza e seriedade, né, no Evangelho. Né? Então a gente vê isso na nossa juventude, a gente vê isso na nossa igreja, a gente encara o Evangelho como algo leve, mas com muita responsabilidade. Né? É algo sério, mas é algo leve, seriedade e leveza. Então, aquilo que o autor aos Hebreus está dizendo é, olha, já era para vocês estarem em outro patamar. Já era para vocês terem se firmado realmente, né? O texto aqui, em alguma versão, ele fala assim, vocês já deviam ser mestres. O que é mestre aqui? Não significa que você tem que ser necessariamente um teólogo, um PhD, não é nada disso. Se tiver, ótimo. Desde que caia para o coração, o ensino, ótimo. Porque às vezes a gente vê pessoas tão humildes, culturalmente falando, mas que são tão firmes na palavra. A palavra transformou de verdade. Né? Isso é maravilhoso da parte de Deus. Então aqui o que o autor dá, quando ele diz aqui já deviam ser mestres, é no sentido da firmeza, do conhecimento, da transformação. Por quê? Veja, queridos, pense comigo aqui, veja se eu estou errado. Se eu tiver, ok. Mas veja, como é que eu vou ser mestre ensinar se eu não sei? Ou como é que eu vou ser mestre ensinar se eu não faço? Por exemplo, os fariseus podiam ser mestres? Não. Não para nós cristãos. Porque eles diziam e não faziam. Então o mestre ele tem que ter, na acepção da palavra, do termo, o mestre ele tem que ter o conhecimento e a vida. Não é? Tem que ter as duas coisas aliadas. Então a gente só tem o conhecimento e a vida quando o conhecimento cai no coração e transforma a nossa mente. Cai no coração é uma figura de linguagem, né, irmãos? É transformação, é metanoia. É a famosa metanoia, né? Transformação radical da nossa mente. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Mas por que nós temos a mente de Cristo? Se tivermos o ensinamento da palavra. Se tivermos o conhecimento transformador da palavra. Perceba que eu estou fazendo aqui uma diferença muito importante entre conhecimento e conhecimento transformador. O que vale para nós é o conhecimento transformador. Não é só o conhecimento. Então, ser mestre é ter o conhecimento transformador. Não é? É poder ter uma firmeza espiritual, é poder frutificar, como fala lá em João 15, 1 e 2, Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 e 2. Você dá uma lidinha aí depois. É transformar. Não é? Então, o autor dos Hebreus sentia falta disso na igreja. Falta desse conhecimento transformador. Conhecimento adquirido, firmado e que transformou as vidas. O que ele diz é que aquele tempo desperdiçado, não é? Não gerou nenhuma consequência, nenhuma transformação, nenhum amadurecimento na vida espiritual das pessoas. Aquele tempo não agregou, não somou nada. Porque a pessoa ou não evoluiu, ou evoluiu e regrediu. Então, seja um, seja outro, o resultado não é bom. O resultado bom é aquele que evolui e permanece e evolui mais. Não é? É aquilo que
A gente sempre diz, a gente tem que, Osés fala, né? A gente tem que conhecer a Cristo, a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Não podemos estagnar. Aqui houve uma estagnação. A pessoa que é mestre, que evoluiu, ela tem Deus aguçado na sua mente. Jesus aguçado. Jesus presente, a palavra de Deus transbordando, fluindo. Não é? O conhecimento, a transformação, a postura, o testemunho, a vivência em todas as circunstâncias. E não uma montanha russa, e não uma situação onde você caminha 3 passos, volta 2. Não, é um caminhar contínuo em direção àquilo que o Senhor quer da nossa vida. Essas pessoas às quais o autor se refere, eles tinham perdido a noção elementar da fé cristã. E essa noção elementar está lá em Hebreus capítulo 2, verso 1. Diz assim: por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Então, veja a continuidade aqui, não é? À medida que a gente vai crescendo, ali desde quando nos convertemos, discipulado, ali a base, o beabá da fé cristã, e vamos crescendo, evoluindo em Deus, no conhecimento, na transformação, e o Senhor vai requerendo mais de nós, o Senhor vai vendo condição de nos usarmos mais para a sua glória, e nós vamos começar a influenciar outras vidas através do conhecimento da palavra. A gente está numa época que essa palavra está tão influencer, né? Todo mundo influenciando os outros através da rede social, das redes sociais. Nós temos que ser influenciadores. Mas como seremos se não tivermos o conhecimento? Precisamos desse conhecimento, né? Precisamos ler a palavra de Deus e não voltarmos atrás, passarmos a necessitar novamente de leite e desperdiçarmos o alimento sólido, que é aquilo que dá sustância, né? Aquilo que vai nos garantir para a nossa vida. Leite e criança são correspondentes entre si e caracterizam a condição do cristão não amadurecido. Esse cristão não amadurecido, ele vive ainda na dependência de outros, está sempre recorrendo a alguém nos momentos difíceis, porque não conhece muitas vezes a palavra, está aberto e propenso a qualquer opinião ou orientação, mesmo que não tenha fundamento bíblico, levado por todo o vento de doutrina, não tem a certeza das coisas de Deus e fica meio que vagando num limbo obscuro, não tem a firmeza, a identidade. Então, a criança, o leite e a criança simbolizam isso espiritualmente falando. Um recém-nascido, um novo convertido, ainda está muito inseguro, não tem conhecimento. Por isso que temos que ter tanto cuidado com os recém-convertidos, não é? Tanto cuidado em discipulá-los. Isso aconteceu comigo, eu fui muito bem discipulado, graças a Deus, eu e minha esposa. Então, assim, é necessário que a gente passe por esse discipulado, porque isso aí vai repercutir na nossa vida toda, não é? E eu louvo a Deus, não é, pela minha mãe na fé, minha discipuladora, irmã Lídia Fernandes, que vocês tanto conhecem, porque recebemos dela os rudimentos da fé, recebemos dela o ensino, o discipulado. Nós também, na igreja para a qual fomos depois que nos convertemos, né, que nós não nos convertemos dentro de uma igreja, mas também recebemos ali o alimento sólido através da vida do nosso então pastor. Mas a gente sabe que Deus usou muito a minha discipuladora, né? Na, na firmeza minha, da minha esposa, da minha família. Eu louvo a Deus pela vida dela. Por isso a gente tem que ter tanto cuidado com o discipulado, né? Tanto gerar discipuladores na igreja, mas para a gente gerar discipuladores na igreja, precisamos de pessoas que estejam firmadas, não é? Já comam o alimento sólido e saibam digerir muito bem aquele alimento sólido na sua vida. Então, assim, a partir do momento que a gente tem ali, e o autor, os Hebreus, eu não vou ler para a gente ganhar um pouco de tempo, mas Hebreus 6, 1 e 2, ele fala, né, considerando que a gente já tem os ensinos básicos a respeito de Cristo, vamos prosseguir, vamos mais para frente, vamos nos aprofundar,
vamos nos santificar ainda mais, vamos transformar ainda mais o nosso coração, vamos absorver cada mais os princípios da palavra de Deus, para que a gente possa não regredir em momento algum, mas só prosseguir, porque, como eu disse no início, os tempos estão apertando, né? A gente está passando por um funil, né? E esse funil, cada vez mais, ele vai ser mais rígido, né? Em separar aqueles que são daqueles que não são. Então, uma preocupação aqui do autor aos Hebreus é muito clara com relação a essa questão, a esse ponto. Eu devo desejar, devo querer o alimento sólido. Então, queira, querido, minha irmã, deseje. Como é que eu faço isso, pastor? Leia a palavra de Deus. Leia. Não é um versículo só no dia, não é uma porção, não é um salmo. Leia como a palavra de Deus. Pegue textos ali, se propõe a ler a Bíblia toda durante o ano. Leia o Novo Testamento, reiteradas vezes. Leia os Evangelhos. Leia, leia, leia a palavra de Deus. Né? Absorva os ensinamentos a ponto de que você seja transformado, transformada pelo poder da palavra. Mas, por fim, em terceiro lugar, nós precisamos de agir como adultos na fé. Bom, acho que ficou muito claro durante toda essa minha exposição. Né? Precisamos que a gente seja adultos na fé. Porque meninice na fé é complicado, né? E meninas na fé dificilmente se sustentam, espiritualmente falando, né? O verso 14 ele diz assim: no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Veja que interessante ele fala aqui, o bem e o mal. Como é que a gente vai discernir o que é certo e o que é errado? Como é que a gente vai discernir o limite das coisas? Quando a gente tem firmeza, maturidade, quando a gente tem e conhece a Bíblia profundamente. E aí eu lembro aqui, que eu falei um pouco antes, sobre as divergências doutrinárias, teológicas, que às vezes ocorrem entre denominações, entre irmãos, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Não, tudo bem, não há problema nenhum em relação a isso. Mas tudo tem que passar pelo crivo da palavra de Deus, pelo crivo do bom senso, do estudo da palavra, da correta interpretação da palavra de Deus, não é? Fazer uma hermenêutica correta das situações, dos temas. Por quê? Porque isso vai nos dar condição de discernir aquilo que agrada a Deus ou aquilo que não agrada. Aquilo que é pecado, aquilo que não é pecado, até onde eu posso ir, onde eu devo parar, qual deve ser minha conduta em determinada situação que a gente enfrenta no nosso dia a dia, não é? Em relação à nossa fé, até mesmo quando somos contestados na nossa fé, né? Temos que dar a razão da nossa esperança, né? A razão pela qual nós cremos. E como é que vamos fazer isso se não formos adultos na fé? Estarmos firmados realmente no Evangelho. Esse discernimento entre o bem e o mal não é de um dia para o outro. É uma caminhada. Não é? Muitas vezes eu sou procurado por irmãos que me perguntam, pastor, isso é pecado ou não? E aí a gente vai ali para a Bíblia e com base na palavra de Deus a gente chega a alguma conclusão. Mas esse mesmo irmão ou irmã mais na frente não vai precisar mais perguntar algumas coisas. Não é? Porque o seu coração já está firmado com base na palavra de Deus. O adulto, eu quero trazer essa característica, ele anda sozinho, a criança não. O adulto, ele se movimenta sozinho. A criança não, até uma certa idade, né? A criança, até uma certa idade, tem muitas limitações, mas o adulto não. Então, o adulto ele está mais livre, mais independente para buscar o conhecimento, para ter uma maturidade mais profunda na fé, tá num estágio mais adiantado na sua caminhada cristã. Então, é preciso que a gente persiga essa caminhada espiritual através de uma incessante atividade espiritual. Posso dar alguns exemplos aqui: o convívio com Deus, a dedicação à palavra, uma vida de oração, uma comunhão com o próximo, com os outros irmãos, com os fiéis. A gente vê isso bem exemplificado em Atos,
né, no início ali da igreja, você tem uma olhadinha lá em Atos, no capítulo 2, um pouco mais para frente, no verso 42, por aí, você vai ver como a igreja ela vivia nessa comunhão dos fiéis. Isso ajuda, irmãos, porque a gente troca ideia, a gente conversa, a gente tira dúvidas, né? E eu louvo a Deus que, por exemplo, na nossa escola dominical, não só na classe dos adultos, mas em todas as classes, há uma participação muito interessante dos nossos irmãos e irmãs, aqueles que frequentam, né? Já são adultos na fé e compreendem a importância de frequentar a escola dominical. E essas pessoas elas interagem muito, pelo menos lá na classe dos adultos acontece muito, interagem muito, perguntam, tiram dúvidas, fazem colocações. E é uma oportunidade maravilhosa. Os nossos NEBs também, Núcleo de Estudo Bíblico, que nós temos na nossa igreja, também servem muito para isso, né? Pelo menos no núcleo lá que eu estou à frente, nós conversamos muito, tiramos dúvidas, pessoas tiram dúvidas, e tem sido uma bênção, porque isso traz crescimento. Isso vai nos ajudando a ter uma firmeza para decidir, não, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso aqui é possível, isso aqui não. Até aqui eu posso ir, a partir daqui eu já não posso mais. Então isso vai dando a cada um a certeza, adulto, tomando as suas decisões, não é? Adultos na fé, tomando as suas decisões com firmeza no Senhor. Então eu posso concluir hoje o nosso estudo, irmãos, dizendo que na vida cristã é normal esse crescimento. Deve acontecer. Toda vida cristã normal pressupõe o crescimento. Pressupõe um somatório de experiências e de conhecimentos transformadores, vou frisar mais uma vez. E é muito importante que isso aconteça, porque nós nos tornamos crentes mais fortes, a igreja se torna uma igreja mais firmada, mais forte. E essa é a nossa caminhada, né? É a caminhada da santificação, a caminhada do aperfeiçoamento, de chegarmos à estatura do varão perfeito. O que não pode é regredir. Entenda isso, em nome de Jesus. Quero frisar bastante. O que não pode é regredir. Não podemos perder, por hipótese alguma, aquilo que nós já conquistamos. É uma questão interessante. Você já viu alguém que tem 100 anos regredir na idade? Não, né? O normal é crescer, da idade zero até onde Deus permitir. Mas eu nunca vi ninguém nascer com 100 anos e terminar com 10. Porque isso não existe. Então, o crescimento espiritual, ele obedece o mesmo princípio. Começa na conversão, no ato ali que recebemos a Cristo, ele vai evoluindo. Ele vai numa crescente, numa espiral ascendente, ele vai crescendo até que a gente se torna pessoas maduras. Mas aí, quando a gente se torna madura, a gente tem que permanecer, perseverar na fé, não é? Perseverar nos princípios, perseverar. Às vezes é mais fácil chegar do que ficar, dizem alguns, né? Então, assim, eu acho difícil todos os dois. Chegar difícil e ficar difícil. Mas é possível. A partir do momento que a gente deseja, a gente queira. Então, assim, que hoje à noite você possa meditar sobre isso, que você possa continuar a sua caminhada de crescimento, que você possa estar lendo a palavra regularmente, que você possa aumentar a sua fé, manter com Deus um relacionamento cada vez mais íntimo, por meio da palavra, por meio da oração, e que você também esteja numa fraterna comunhão com seu irmão, uma fraterna comunhão com a sua igreja, não é? Mesmo com aqueles que em algum momento pensem diferente de você, pessoas de outras denominações, mas que você se mantenha firme e que esse crescimento seja contínuo na sua vida e que a gente não volte em momento nenhum a sermos como meninos na nossa fé, mas pelo contrário, sempre cada vez mais firmados na palavra de Deus. Eu quero orar por você, quero encerrar, e não posso deixar de estar orando por você e abençoando a sua vida. Lembrando que no domingo temos a nosso culto dominical, Dia das Mães, vou trazer uma palavra especial às mães da nossa igreja, às mães de uma forma geral, não é? Mas sempre dentro daquele princípio, daquela posição que eu tenho de sempre trazer princípios da palavra de Deus que se apliquem não só às mães, mas a todos, não é? Mas um pouco mais focado nas mães que estarão comemorando o seu dia. E
provavelmente também estaremos ministrando nossa Santa Ceia. Estou só tentando resolver alguns detalhes e confirmo depois no grupo da igreja. Mas provavelmente também estaremos ali ministrando a Santa Ceia do Senhor, porque será o segundo domingo do mês de maio. Tá bom, queridos? Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, obrigado por este dia que o Senhor nos concede, pela tua boa mão de livramento, pelas tuas misericórdias. Senhor, que possamos entender aquilo que o autor aos Hebreus nos fala. Não podemos voltar atrás. O nosso chamado é de crescimento em relação a chegarmos a uma condição de maturidade espiritual, maturidade de conhecimento da palavra. Quero abençoar, Deus, a tua igreja, cada um que agora nos ouve, aqueles que não são da igreja, aqueles que ainda não conhecem Cristo, mas que também têm o desejo de conhecer a esse Deus maravilhoso. Quanto a nós, nos ajuda nesse processo contínuo, Senhor, de crescimento, de amadurecimento. Aqueles que ainda estão no início da caminhada, os apoia, Senhor, os ajuda, dá a eles o discernimento, dá a eles o desejo de cada vez mais conhecer a palavra e a palavra ser transformadora. Aqueles que já estão um pouco mais adiante, Senhor, que se firmem cada vez mais na tua palavra, que não negligenciem os cuidados espirituais, mas que, pelo contrário, Senhor, a tua igreja possa estar verdadeiramente crescendo na graça e no conhecimento, se firmando nos princípios inabaláveis da tua palavra. Quero abençoar, Deus, a todos aqueles que hoje compartilharam conosco a palavra, pedindo que o Senhor cuide da saúde física, da saúde emocional de cada um, Senhor, para que possamos vencer todas as tribulações e as dificuldades pelas quais estamos passando nesse momento da história, não só da igreja, mas da humanidade como um todo. Em nome de Jesus, Pai, eu te adoro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe sua vida. Deus seja misericordioso com você. E no domingo nós estaremos novamente juntos para compartilharmos a palavra de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.